Hoje nós queremos conversar com você, porque olha, nós temos um assunto bem sério, porque hoje nós vamos falar sobre adoção de animais. Essa semana eu vi uma reportagem, aliás, li uma reportagem sobre a questão até de que nesse tempo de pandemia está acontecendo um problema, porque muitos animais, principalmente cachorrinhos, que tiveram seus donos falecidos, estão sozinhos e precisando até de adoção. Mas é um assunto sério, requer conhecimento. A gente vai acompanhar esse VT e depois nós vamos conversar com alguém que realmente entende. Vamos lá. Eles são companheiros fiéis e grandes amigos do ser humano, e muitos deles estão abandonados. De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Pet Brasil, mais de 170 mil animais estão sob os cuidados de 370 ONGs e grupos que atuam na área de proteção animal em todo o Brasil. Já os de rua chegam a mais de 30 milhões de animais, entre cachorros e gatos, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Adotar é sempre um gesto de muito amor e carinho, pois além de proporcionar um novo lar para o pet, você ganhará um novo amigo que sempre será grato. Pensa em ter um animalzinho de estimação? Que tal optar pela adoção? Saiba mais sobre o assunto no Papo Reto de hoje. Mas nós vamos conversar sobre adoção de animais, sobre os animais, sobre um monte de coisa que eu quero perguntar para a doutora Rosângela Ribeiro Gebara. A doutora Rosângela Ribeiro Gebara é a nossa convidada aqui hoje. Eu tenho uma alegria muito grande de receber aqui na Rede Vida. Doutora Rosângela Ribeiro Gebara é médica veterinária, graduada pela Faculdade Veterinária da USP, né? E gerente de projetos da ONG Ampara Animal. Gente que está por dentro, tem um coração muito sensível a todos esses problemas. Olha, ela tem um currículo aqui enorme, que eu ia passar o programa inteiro falando do currículo dela aqui, ó. Mas eu quero que vocês conheçam e eu recebo com muita alegria. Seja bem-vinda, doutora Rosângela. Muito obrigada, é um prazer enorme estar com o senhor hoje, nessa tarde, para a gente falar de um assunto muito importante. Muito obrigada, padre. Obrigado a você dispor do seu tempo, isso é muito importante. Eu acho que é muito importante a conscientização e principalmente essa questão da adoção de animais. Durante muito tempo a gente teve uma cultura de que o animal era uma mercadoria, né? Que ele poderia ser comprado. Você vai e passa, aliás, ainda existe isso, né? Ainda existe, mas você vai, passa e compra. Está mudando muito a postura de deixar de ser uma mercadoria para ser realmente ser tratado como uma criatura, como um ser vivo que precisa de ser adotado, doutora? Sim, infelizmente eu acho que mudou bastante, né, nas últimas décadas. Então, antigamente as pessoas tinham um animal para tomar conta da casa, aquele animal vivia no quintal, muitas vezes amarrado em corrente, né? Comia restos de alimento, e hoje a gente vê que as pessoas estão criando laços muito grandes, né, com os animais, graças a Deus. A gente sabe que os animais são seres sencientes, né, eles sentem tudo que a gente sente, eles sentem amor, eles sentem medo, eles sentem estresse, eles sentem saudade, sentem ciúmes. Então são animais sencientes que merecem todo o nosso respeito. E hoje a gente tem no Brasil mais de 40% dos lares brasileiros tem pelo menos um cão ou gato. Nossa. Né? Então hoje a gente tem mais lares com cães e gatos, até com crianças até 12 anos. Então eles fazem parte hoje da família, nem sempre são bem cuidados, infelizmente, né? A gente tem muitos casos de abandonos e maus tratos, mas eu acho que essa conscientização de não ver o animal de uma maneira instrumental, né? Mas sim um outro ser vivo que vai conviver com a nossa família, eu acho que tem mudado bastante nas últimas décadas. A senhora falou uma coisa muito interessante, né? O animal dentro da nossa casa, ele era era um instrumento, realmente, instrumento de trabalho, né? Talvez da tração, no caso do cavalo, o cachorro, né? Na minha casa, né, eu tive muito tempo atrás, né? O cachorro era para caçada, né? Era para caçada. Então ele tinha uma função, né? Uma função. Hoje o cachorro, o pet, o animal de estimação, ele não tem uma função instrumental ou laborativa, né? Ele é para convivência, né? Exatamente. A função dele hoje é nos fazer companhia, nos dar muito amor, né? E as pesquisas têm dizendo que conviver com os animais trazem inúmeros benefícios. Quando a gente faz carinho, quando a gente está em contato com o nosso cachorro, o nosso gatinho, a gente libera muito mais o hormônio ocitocina, que é considerado o hormônio do amor.
E isso realmente diminui o estresse, diminui a ansiedade. Então, idosos que têm problemas de coração acabam vivendo muito mais quando têm animais em casa. Crianças têm um desenvolvimento muito melhor quando convivem com animais, até questões de problemas de alergia. Então, há inúmeros benefícios, né, para todas as pessoas da família, crianças, idosos, adolescentes, de ter e conviver com um animalzinho no dia a dia. Que bom. Doutora, como que acontece o processo de adoção dos animais? Existe, você precisa seguir alguns requisitos? Como é que acontece? Olha, é muito importante a pessoa pensar de uma maneira muito responsável na adoção, né? Porque a gente tem que pensar que um cão e um gato vivem em média 15 anos de vida. Então, eu não posso simplesmente adotar por impulso, né? Isso. Passei na porta de uma ONG, passei numa loja, vi um animal dentro de uma gaiolinha, eu vou lá e adoto. Por quê? Todos em casa precisam estar de acordo. Eu tenho que ter tempo para dar carinho, para dar amor, para passear com esse animal, para limpar a sujeira desse animal. Eu tenho que ter condições financeiras para levar esse animal no médico veterinário, fazer as vacinas. Então, a gente tem que pensar com muita responsabilidade, porque é uma adoção para o resto da vida, né? Você vai ter que cuidar daquele animal o resto da vida. Ele depende integralmente de você. Por isso que a gente fala, é um ato de amor à adoção, mas é um ato também de extrema responsabilidade. Responsabilidade. Muito bom. Eu vou precisar dar um recado, mas volto imediatamente, que eu tenho muita pergunta para fazer. A gente está falando sobre a adoção de animais, falando sobre os animais, principalmente quando a gente fala de animal, de pet, de animal, como a senhora lembrou, doutora Rosângela, geralmente a gente pensa em gato e cachorro, mas existem outros animais também que são considerados também de estimação, não é verdade? Existem outros animais, né? Existem animais silvestres, existem animais que foram domesticados, né? Como a gente sabe, o hamster, o jabuti, alguns pássaros. Mas em relação aos animais silvestres, é um pouco mais complicado, né? Porque eles não passaram por esse processo de domesticação que os cães e gatos passaram, né? Que já vem acontecendo há mais de 15 mil anos. Então, eles estão menos adaptados ao convívio nas nossas casas. Então, a gente sempre recomenda, né? Quando você trabalha numa organização de proteção animal, como a Ampara Animal que eu trabalho, a gente recomenda para as pessoas procurarem adotar cães e gatos, né? Que os animais silvestres podem sofrer um pouco mais dentro das nossas casas. Doutora, o que é levado em conta numa entrevista de adoção de animais? Quando você vai conversar com a família e mesmo... Geralmente a adoção de cachorrinho, gatinho, é muito motivado pelas crianças também, né? O que se leva em conta? Olha, na entrevista é justamente perguntar o quanto a pessoa entende, né, das necessidades daquele animal, se ela tem um espaço adequado, se ela vai ter condições de prover realmente cuidados veterinários, uma boa alimentação, carinho, o que a pessoa vai fazer se ela tiver que viajar, o que ela vai fazer se ela tiver que mudar de casa, né? Se todos da família estão de acordo, então muitas vezes é comum, né, o pai pega um cachorrinho, adota um cachorrinho, não avisa a mãe. Chega em casa, a mãe fala, eu não quero animal em casa, né, ou vice-versa. Todos têm que estar de acordo, todos têm que ser responsáveis por essa adoção. Por exemplo, se a pessoa vai adotar um gatinho e mora num apartamento, ela precisa ter todas as janelas teladas, né, porque é perigoso esse gato cair. Porque gato pula, então, né? Exatamente. Então, se ela mora numa casa, ela tem que ter um muro, ela tem que ter um portão, não pode deixar o animal em hipótese nenhuma preso na corrente, né? Então, ela precisa saber das necessidades daquele animal para poder ter um animal em bem-estar, né? A gente sempre fala, não adianta você simplesmente ter o animal, você tem que garantir uma boa vida para aquele animal. Doutora, eu comecei lembrando de uma reportagem que eu havia lido, que muitos idosos que morreram por causa da pandemia tiveram seus cãezinhos abandonados, não só, né? E eu quero lhe perguntar para a senhora sobre essa questão. Quando a gente encontra um animal abandonado, um bichinho, qual que é o procedimento? O que a gente tem que fazer? Olha, se esse animal estiver numa situação de risco, por exemplo, no meio da estrada, né? Infelizmente é muito cruel, mas acontece, as pessoas vão abandonar os animais no meio da estrada. Meu Jesus! Então chegam no meio da estrada ou na lateral da estrada, abre a porta do carro e simplesmente solta o animal, né? E obviamente esse animal pode morrer atropelado, causar realmente acidentes gravíssimos, né? Inclusive acidentes com pessoas. Então, quando a gente vê um animal numa situação dessa, a gente procura resgatar esse animal em segurança. Obviamente, se for numa estrada, o ideal é a gente parar o carro,
ligar para a concessionária da estrada para tentar fazer esse resgate da maneira mais segura possível, tanto para o animal quanto para as pessoas. Se a gente puder levar esse animalzinho para nossa casa, né, fazer um lar temporário, e aí a gente vai levá-lo ao veterinário, ver se ele tem alguma doença ou não, fazer as vacinas, o vermífugo, e fazer um lar temporário até conseguir um dono definitivo para esse animal, uma família definitiva para esse animal. Ou se você mesmo puder adotar, maravilha, né? Mas o ideal é a gente sempre procurar resgatar, né, e dar os primeiros cuidados para esse animal e depois procurar com mais calma uma família definitiva para ele. A gente pode fazer um lar temporário na nossa residência, né? Até conseguir essa família definitiva. Muito interessante. Doutora, a gente está falando de adoção e acontece uma coisa, as pessoas geralmente procuram, eu não sei se isso é comum, mas nesse âmbito da adoção, as pessoas procuram acaba procurando mais o animal de raça, de pedigree para adotar? Infelizmente tem isso, né? A gente sabe que existe uma grande quantidade de animais hoje dentro de abrigos, de ONGs, dentro de canis municipais, aguardando por uma família. E existem determinadas características que acabam sobrando, né? Então é aquele animal de médio para grande, pelo curto, um animal pretinho ou um animal marrom, que são os mais comuns. E as pessoas, muitas vezes, são levadas por questões estéticas, questões de status. Então, eu quero um cachorro X, Y, Z. E a gente tem que lembrar que cachorro não é carro, né? Pra gente procurar uma marca, né? Cachorro é cachorro, todos os cães são iguais, todos os cães podem dar amor, todos os cães são lindos. Então, não interessa se ele tem uma raça definida ou se ele não tem uma raça definida, como o nosso grande e maravilhoso vira-lata, né? Que é o cão sem raça definida brasileiro e que tem, né, milhares, e a gente sempre vai pensar em adotar um cão único, né? A minha vida inteira adotei cães vira-latas e cada cão é um cão, cada cão tem sua personalidade e sua beleza. Ô, doutora, mas aumentou muito esses canis que em vista do dinheiro, oferece cães os cães de raça, né, com pedigree. E é uma moda, a gente vê andando na rua que uma moda foi o Spitz alemão, outra moda foi aquele do Marley lá, como chama aquele cachorro? Labrador. Aí uma moda depois, né? Agora tem aquele bonitinho que eu acho bonitinho também, que é o Jack. O dog francês. Jack Russell. Jack Russell. Então, mas essa oferta de cachorro de raça atrapalha também essa adoção do cachorro que não tem a raça definida, né? Exatamente, essa é uma questão bastante complicada, bastante complexa, porque antigamente as pessoas criavam raças que elas gostavam, né? Esses animais se procriavam e então a pessoa doava, né, o animalzinho para um parente, para um amigo. E isso começou a virar, né, uma coisa mais mercantilista, mais comercial. Então hoje as pessoas muitas vezes não criam porque gostam daquela raça, criam justamente por conta do lucro. E aí, infelizmente, quando a gente tem lucro, né, a gente acaba tendo criadores criadores clandestinos, né, que criam da pior maneira possível, criam milhares de animais num lugar, criam de uma maneira bem cruel mesmo, né? Então só põe as fêmeas para procriar e simplesmente vender, não estão interessados realmente no bem-estar do animal. Logicamente existem criadores responsáveis, mas a grande maioria que a gente vê hoje está com o intuito simplesmente de lucrar, né? E as pessoas vão acabando atrás dos animais para comprar um determinado animal por causa de um filme, porque uma celebridade tem aquele animal. Então a gente tem que sempre pensar em adotar por conta do amor, né? E não por conta do modelo ou do tipo ou da raça do animal. Doutora, a questão da castração, é importante a castração, né? É importante a castração. Primeiro que a gente não tem lares para todos os animais, né? A gente tem um excesso populacional, milhares de animais em abrigos. Então, para que a gente vai procriar e colocar mais animaizinhos, né? Como a gente não tem lares responsáveis para todos, o ideal é que a gente previna as crias, né? Essas crias indesejáveis. Então, o ideal é castrar a fêmea, inclusive antes do primeiro cio, né? A fêmea tanto do gato quanto do cão. E castrando o macho também a gente evita, né, essas cruzas
e essas crias indesejáveis. E a castração, ela traz benefícios, né? Tá. Você consegue prevenir tumores de mama na fêmea, tumores de próstata no macho, alguns comportamentos diminuem, como briga, fuga, o cãozinho macho não fica demarcando, urinando pela casa toda. Então, a castração traz muitos benefícios, tanto para a fêmea quanto para o macho. A castração, ela não machuca, digo assim, não traz malefício nem pro cachorro, nem pro gato, né? Não, ela é feita sob anestesia geral, ela é uma cirurgia, Sim. né? Então, nas fêmeas remove o útero, o ovário, nos machos removem os testículos. É feita pelo médico veterinário e ela não traz nenhum risco para o animal. Obviamente, hoje em dia, existem algumas raças grandes que eles estão preferindo castrar um pouco mais tarde, né? Por conta das articulações, enfim. O ideal é que você converse com o seu veterinário para ver o melhor momento de se efetuar essa castração. Mas ela não traz nenhum risco e ela só traz benefícios para os animais. Que bom. Doutora, eu gostei muito de conversar com a senhora, foi muito bom, todo mundo gostou muito, a gente vê pela audiência. E eu queria deixar aqui o contato da Ampara Animal, olha que o site é Ampara Animal, né, usando amparaanimal.org.br, vamos lá visitar, e também o Instagram, @amparaanimal. Então vamos lá de novo, o site amparaanimal.org.br e o Instagram @amparaanimal. Doutora Rosângela, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, muito obrigado pelos esclarecimentos também. Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. Que bom a gente ter nessa lucidez para falar sobre a questão dos animais. Cuidar da criatura de Deus é também obrigação nossa. E olha, quando a gente faz alguma coisa contra a criatura, é pecado, hein? Pecado.